Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Dirce. Se você chegou até aqui, é importante que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Na videoaula de hoje, eu vou falar sobre a competência 6 da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. A competência 6 é aquela que fala sobre o texto, o contexto e sua função. Todo texto tem um contexto e todo texto tem uma função. É importante que você estude as funções da linguagem: função referencial, função emotiva, função poética, função apelativa, função fática e função metalinguística. Para resolver essas questões, você tem que compreender quais são os objetivos de cada texto. E agora, a pergunta que não quer calar: já testou a sua capacidade leitora hoje? Não? Então, vem comigo que vamos testar agora com a competência 6 da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Vem comigo. E o que diz a competência 6? A competência 6, ela diz que é preciso compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Então, você tem que demonstrar, você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, você tem que demonstrar ter três habilidades. Primeiro, você tem que entender, você tem que identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Pode ser um texto expositivo, um texto argumentativo, um texto narrativo. É importante entender aí os gêneros textuais e as suas funções. Outra habilidade que você precisa demonstrar é analisar as funções da linguagem, a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Outra habilidade que você tem que demonstrar para resolver essas questões sobre a competência 6 é reconhecer a importância do patrimônio linguístico, a língua portuguesa como um patrimônio linguístico para a preservação da identidade nacional. Agora, vamos resolver uma questão sobre a competência 6. Essa questão é da prova azul do Enem 2022. É a questão 15. Então, vamos exercitar como aprendemos nas aulas anteriores, começando pelo enunciado da questão antes de ir ao texto. O enunciado diz o seguinte: considerando-se a função social dos postes, essa imagem evidencia a apropriação de outro gênero com o objetivo de. Então, temos que olhar o texto e buscar na imagem o que evidencia, né, um outro gênero. E com que objetivo? Então vamos ao texto. Quanto custou? Proposta obriga órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual a sua opinião? Então é importante também ver aqui de onde foi retirado essa imagem, né? É do Facebook, do Senado Federal, e agora nós vamos entender o objetivo desse texto. Vamos ir às opções buscando o real objetivo, né? Ou seja, considerando a função social dos posts, para que os posts são criados? Essa imagem evidencia a apropriação de outro gênero com o objetivo de quê? Então vamos ver. Promover o uso adequado de campanhas publicitárias do governo. É esse o objetivo? Divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Responsabilizar o cidadão pelo controle dos gastos públicos. Delegar a gestão de projetos de lei ao contribuinte. Assegurar a fiscalização dos gastos públicos. Qual a resposta certa? Ou seja, qual é o objetivo do texto em questão? O objetivo é divulgar
o projeto sobre transparência da administração pública. Como que a gente sabe disso? Porque diz assim, quanto custou? Proposta obriga órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual a sua opinião? Então, o objetivo é divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Acertou quem escolheu a opção B. Próxima questão é também sobre a competência 6, é a questão 32 da prova azul de 2022. E vamos começar pelo enunciado. O texto sobre os chamados nativos digitais traz informações com a função de... Então, qual é a função? O texto sobre os chamados nativos digitais traz informações com a função de quê? Com que objetivo? Então, vamos ao texto procurando essa função. Manual de orientação. O primeiro guia prático da Sociedade Brasileira de Pediatria para ajudar pais e pediatras no desafio de educar nativos digitais. Trabalho de base. Aí vem, até 2 anos. A criança não deve ser exposta passivamente às telas, TV, tablet, celular e etc., principalmente durante as refeições e até 2 horas antes de dormir. De 2 a 5 anos. O tempo de exposição às telas deve ser limitado a 1 hora por dia. Essa faixa etária deve ser mais protegida da violência visual, pois não sabe separar fantasia de realidade. Até 10 anos, devem ter o acesso controlado a computadores e dispositivos móveis. Crianças de até 10 anos não devem usar TV ou computador no próprio quarto. Então, qual é a função desse texto? O texto sobre chamados nativos digitais traz informações com a função de quê? Vamos ver? Alternativa A, propor ações específicas para cada etapa da infância. Alternativa B, estabelecer regras que devem ser seguidas à risca. Alternativa C, explicar os efeitos do acesso precoce à internet. Alternativa D, determinar a incorporação de rituais à educação dos filhos. Alternativa E, educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Então, qual o objetivo desse texto? Qual é o objetivo que esse texto traz? Qual o objetivo que o manual de orientação sobre os nativos digitais traz? Opção correta, opção A, propor ações específicas para cada etapa da infância. Então, o texto dividiu até 2 anos de idade, de 2 a 5 anos, até 10 anos, e foi assim orientando os pais em relação aos seus filhos, aos computadores, aos tablets, à tela. Então, acertou quem marcou a opção A. Bom, nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês para a próxima videoaula. Mas antes de sair, verifique se você se inscreveu, curtiu, comentou e compartilhou. Até a próxima!